Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas. Aqui. Gálatas capítulo 4. A palavra hoje vai ser bem curta, mas importantíssima. Então fala para o teu irmão, se liga, irmão. Quando você começa a orar em outras línguas, você começa a se familiarizar com as coisas espirituais de uma maneira muito nova, muito diferente de antes, quando você não orava em línguas. Não estou dizendo quem tem o dom de línguas, irmãos. Eu estou dizendo quem tem a prática do hora após hora. Muito diferente. Muitas pessoas que têm o dom de línguas, mas não têm a prática da oração em línguas, né? Paulo disse: ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale, conheça todos os mistérios, ainda que eu fale a língua dos anjos. Ou seja, Paulo está dizendo, ainda que eu possa até falar, mas se eu não tiver a prática, não adianta nada. Quantos têm tido a prática que diga amém, Jesus? O que ocorre é que você começa a se familiarizar com as coisas espirituais. Estou falando de quê? Estou falando da palavra revelada. Estou falando da voz do Espírito Santo. Eu estou falando do testemunho interior em nós, dizendo sim ou dizendo não. Eu estou me referindo a visões e sonhos. Deus fala através de sonhos e visões. Quantos já tiveram visões aqui? Diga amém. Deus fala através de visões, através de sonhos. Mas o que eu quero enfatizar não é isso. O que eu quero enfatizar é a maneira com a qual você se torna. É o sotaque espiritual que passa a governar sua boca, sua maneira de ser. O que eu quero enfatizar aqui agora é o tipo de cultura que se forma em você e como você passa a ser depois que você mergulha. Uma pessoa que mergulhou no Espírito, ela é muito diferente de uma pessoa que não mergulhou. Ainda que ambos sejam salvas, ambos sejam pastores, ambos sejam apóstolos, etc, etc, etc. Mas uma pessoa mergulhada, ela é muito diferente de uma pessoa que não é mergulhada. Quem não é mergulhado, não é que você vai condená-la, julgá-la, criticá-la, mas ela não tem uma textura espiritual. Ela não tem uma tangência, ela não tem junto com ela a atmosfera da presença de Deus, o que é completamente diferente de uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora, ela tem o cheiro, ela tem sabor espiritual. É fácil você conhecer uma pessoa que ora se você conversar com ela 2 minutos. Às vezes sem nem conversar com ela, basta você olhar para ela, você já vai saber que ela não está orando coisa nenhuma. Porque o que você é, irmão, não pode ser escondido. Jesus disse: não há nada escondido que não há de ser revelado. Você não tem como se esconder, irmão. Você não tem como maquiar. Você não tem como. Eu estou me referindo aqui a uma igreja que ora. Lá no sistema religioso, isso é outra coisa.
As pessoas maqueiam, as pessoas usam máscaras, as pessoas usam subterfúgios, e elas até parecem ser, porque na verdade elas não são. Mas um povo que está orando, nada fica escondido. E por um lado, assim, me alegra saber disso. Você não pode se esconder. Todo mundo aqui nessa igreja vai saber quem você é. Mas por outro lado, é preocupante a falta de paixão na vida de alguns, a falta de fogo, a falta de unção, a falta do cheiro do Santo dos Santos. É preocupante. E eu creio que Deus, Ele quer mudar isso e nos tornar um povo de fato apaixonado. Um povo apaixonado. Eu creio que Deus que quer levantar aqui, irmãos, não é um povo, eu esqueci da palavra, paranoico, religiosamente falando, mas eu creio que Deus quer levantar um povo radical. Um povo radical em crer na palavra de Deus, em orar. Um povo comprometido com a vida do seu próprio espírito. Um povo comprometido com a sua própria fé. Eu não sei até onde você é comprometido com a sua própria fé, irmão. Mas Deus, nesses dias, vai mudar os céus desse lugar. Não, pastor, Deus já está fazendo isso. Vocês não viram nada ainda. Porque não vai ser 30, 40, 150 pessoas. Vai ser mais de 1000 pessoas. Vão ser 5.000 pessoas apaixonadas. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12: sede fervorosos de espírito. O sentido de ser fervoroso é você pegar a panela, encher de água e pôr no fogo até ela ficar borbulhando ali. Ferva, meu irmão. Ferva. Seja alguém efervescente. Que quem tocar em você se queime. Vou repetir isso. Que quem tocar em você se queime. Existe uma diferença, né? Você começa a conversar com alguém que está orando, alguém que está vivendo a fé, alguém que está dando passos de fé, alguém que desceu do barco. É tão diferente essa pessoa das outras. Agora lembre, Deus não faz acepção de pessoas. Eu é que escolho amarrar uma pedra de moinho no pescoço e me jogar. Eu é que escolho mergulhar num caminho sem volta. Para mim não tem volta, irmãos. Para mim não tem volta. O problema é que Satanás é muito mais esperto do que você imagina. E ele sabe se você vai ou não vai desistir. Tem pessoas que Satanás é tão sagaz que ele já sabe que a pessoa vai desistir, tem certeza que ela vai cair, ele só está esperando o momento onde ele vai trazer a tentação, a luta, e a pessoa vai cair. É o diabo que está no controle, não é a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não cruzou um caminho sem volta. Por exemplo, vamos olhar pelo lado negativo. Lúcifer e todos os seus anjos cruzaram um caminho sem volta. Nós não temos a mínima ideia do que aconteceu no céu, irmãos.
como foi aquilo. Nós não temos a mínima ideia quantos milênios no nosso tempo Deus ficou tentando ganhar Lúcifer, convencer Lúcifer, pastoreá-lo, cuidar dele. Nós não temos a mínima ideia como Lúcifer conseguiu enganar serafins, querubins, arcanjos e anjos, que são hoje os principados, as potestades. Pensa, o nível de argumento. Eles estavam diante da glória e caíram. Eles estavam diante do próprio trono e caíram. Mas você não vai cair. Eu prego aqui nessa igreja há tantos anos e a minoria tem permanecido, a maioria gira. Cada 3, 4 anos muda tudo. 3, 4 anos muda tudo de novo. E eu continuo aqui. E se você encontrar comigo daqui 10 anos, eu vou estar aqui dizendo para você: hour after hour, hour after hour. Por quê? Porque eu escolhi. E a minha escolha trouxe uma graça sobre a minha vida. Nós falamos de Lúcifer, nós temos Esaú. Esaú cruzou um caminho sem volta. A Bíblia diz que ele buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Porque arrependimento não é derramar lágrimas, arrependimento é ter a mente transformada. Arrependimento não é derramar lágrimas, arrependimento é mudar sua maneira de pensar. Eu pensava assim, mas Deus falou comigo, agora eu não penso assim mais, eu penso assim. Saul cruzou uma linha sem volta. Balaão cruzou uma linha sem volta. Caim cruzou uma linha sem volta. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que cruzaram uma linha do lado negativo, né? Vamos dizer assim. Mas também eu encontro Paulo, que cruzou uma linha sem volta. Aconteça o que acontecesse, Paulo estava com as suas mãos levantadas, adorando o Senhor. Eu fico imaginando, porque Paulo era uma tocha humana acesa 24 horas. Eu fico imaginando quando Paulo era preso em prisões cheias de cristãos, tristes, deprimidos. Eles estavam ali sendo humilhados, apanhando. E quando Paulo entrava naquela prisão, aquela prisão era transformada no próprio céu. Ele chega a dizer assim: olha, eu preguei para toda a guarda pretoriana. Eu fiz dessa cadeia um púlpito e nós tivemos aqui um grande avivamento. Irmãos, eu tenho certeza que quando Paulo foi ser decapitado, os carrascos, um falava: não, você vai, eu não, vai você, eu não. Ele é meu pai na fé, rapaz, eu não vou não. Vai você, eu não. Eu acho que os líderes, né, os centuriões tiveram que decidir: é você que vai. E o César mandou cortar a cabeça dele. Imagina você entrar numa prisão cheia de demônios, cheia de opressão, cheia de doenças, cheia de derrota. De repente você entra naquele lugar e todo aquele lugar é transformado. Não estou falando de uma igreja não, irmão, estou falando de uma prisão romana. Fico imaginando Paulo pregado ali em Roma, até aqui no esgoto. Ele virava para um: ei, fulano, cara,
Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é? A gente ri muito aqui, mas Paulo ria dentro da cadeia. Filipenses é o livro da alegria na Bíblia. E Paulo escreveu preso em Roma, numa prisão terrível chamada Tulanquip. Terrível. Onde ele estava preso no esgoto da prisão. E foi lá que ele escreveu o livro de Filipenses. E foi lá que ele disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Foi lá que ele escreveu: fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Aquele cara era chapado demais, irmão. Ele era embriagado. Ele tinha o sotaque, ele tinha o cheiro, ele tinha a maneira. Você não pode passar desapercebido pelos lugares que você chega. Você não pode passar desapercebido nessa igreja. Vou dizer novamente: você não pode passar desapercebido nessa igreja, porque dentro de você tem fogo. E é uma língua de fogo. E aí você começa a conversar com aquela pessoa que ora. Não é que ela fala o tempo todo das coisas de Deus, ainda que se ela pudesse ela faria. Mas a maneira como ela fala. Olha para mim, a presença de Deus, ela regula a sua boca. A presença de Deus, ela conforma o seu semblante. A presença de Deus, ela muda o seu andar. Estou falando literal, irmãos. Estou falando de semblante literal, de olhar. A unção, ela te leva a olhar diferente. Agora, eu estou falando isso, não é para focar no exterior, porque não é o exterior que vai te aprovar. Eu estou falando isso porque nós precisamos mergulhar mais fundo. Estou falando isso porque se eu encontro com alguém que o seu semblante é como de um anjo, as suas palavras destilam mel, seu caminhar é nobre, a maneira como ele trata os negócios, a maneira como ele trata as pessoas. E eu declaro essa unção em toda essa igreja, irmãos. Graças a Deus eu tenho visto o que eu estou falando em alguns aqui. Tenho visto mesmo. Tenho visto o contrário também. Pessoas que têm nome de que vive, mas está morto. Tem nome. Querido, eu não quero ter nome, eu quero ter realidade. E a oração em outras línguas, a meditação na palavra, vão conduzir você a um lugar chamado Gólgota. Vão conduzir você no lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa a prensa do azeite. Sabe por que você nem está entendendo o que eu estou falando? Porque você nunca esteve lá. Você nunca esteve lá. Você nunca esteve na prensa do azeite. A hora que você chegou diante dela, você mudou de igreja, você mudou de pastor, você transferiu culpa. A mulher que tu me deste é o marido que tu me deste, ao invés de deixar Deus moer você até sair o azeite.
Você está inteiro demais, irmão. É por isso que você não entende o que eu estou falando, nem vive o que eu estou falando. Mas eu declaro Deus trazendo verdadeiro quebrantamento no nosso meio. Eu não estou pregando sofrimento na mão do diabo, eu não estou pregando sofrimento na mão da doença, da pobreza, eu não estou falando das coisas que nós somos libertos na cruz. Eu estou falando de você encarar a palavra que o Espírito Santo te dá e decidir colocá-la em ação. E custe o que custar, você fica firme. É daí que sai o óleo. Repete forte comigo: o óleo sai de um lugar. Deus fala comigo, eu creio, fico firme, tudo se levanta contra, mas eu permaneço. Essa permanência produz a unção. A unção é produzida pela sua permanência na palavra que Deus te deu. Mesmo que tudo conspire contra aquela palavra, você decide acreditar, você decide se firmar. E aí você vai entender por que o WhatsApp dessas pessoas estão carregados no privado, porque as pessoas encontram elas. As pessoas são encontradas. Fique tranquilo, se você entrar nesse lugar que eu estou falando, você vai ser encontrado. Você vai ser encontrado. As pessoas vão achar você, vão encontrar você, vão desejar o manto que está na sua vida, a unção que está na sua vida, porque você não tem uma verdade, você é uma resposta. É errado ter uma verdade? Não, mas essa verdade tem que ser processada para que você se transforme numa resposta. Levanta a sua mão, diga bem forte comigo: mais do que ter uma verdade, ser uma resposta. Mais forte, levanta a sua mão e diga: mais do que ter uma palavra, ser a palavra, ser a manifestação, ser o fruto, ser o pão, ser o vinho, ser a oferta, ser a comida. Aleluia! A Bíblia diz que eles olharam para Estevão e o rosto dele era o rosto como de um anjo. A Bíblia diz que eles olharam para o Senhor Jesus e o rosto dele brilhava como o sol. A Bíblia diz que sempre que Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. Ele subia para falar com Deus, mas e nem ele sabia, depois que ele ficou sabendo, nem ele sabia que o rosto dele estava brilhando. Isso não vem de outro lugar, a não ser do que eu falei ontem: a porta estreita e o caminho estreito. Isso vem desse lugar. Eu declaro essa realidade na sua vida, irmão. Declaro que você é a resposta de Deus. Declaro que você vai vencer essas lutas que você está passando. Declaro que você não fará parte do rodízio, mas você permanecerá na palavra e será aprovado. Não seja alguém reprovado, seja alguém aprovado. O que é alguém aprovado? É alguém que canta, toca, prega? Não. É alguém sobre o qual a unção de Deus se identifica com o que ele faz. Quem é uma pessoa aprovada? Quem prega, quem toca, quem canta? Não. É alguém que a unção de Deus pode se identificar com o que ele faz.
Levanta essa mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para dois irmãos perto de você: ai, 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 mas eu recebo. Fala para ele. Ah, Deus está tratando muito comigo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você que está lutando muito para não morrer. Deus laça você assim, quer puxar você para a cruz e pregar você lá, e você me solta. É igual o boi brabo, né? Você laça o boi, né? Aí ele fica lá, ele fica 15 metros daquele pau, né? Aí ele pula, você puxa um pouquinho. Ele pula, daqui a pouco ele está com a cara do pau. Deus é assim conosco, gente. Você já está pego, irmão. Daqui a pouco você está com a cara do pau. Então, amados, eu queria deixar essa palavra com vocês, que nós possamos manifestar olhares, semblantes, palavras, caminhar, que nós possamos manifestar a presença de Deus nas nossas vidas, que nós paremos de maquiar qualquer coisa e passemos a transmitir Jesus Cristo. Agora, vai orar. Pastor, mas eu estou em depressão. A orar. Pastor, venci a depressão. Continue orando. Pastor, o médico disse isso, isso e isso. Ora. Olha, mas eu já venci o que o médico falou. Continue orando. Mas, pastor, eu estou com bastante dinheiro, tudo que eu faço está fluindo. Nossa, o negócio está bom demais. Mergulha na oração. Pastor, estou num aperto. Ora, meu irmão, vai orar. Pastor, minha mulher está uma benção. Ora. Ó, aí que você tem que orar mesmo. Nossa, agora ela está com o bico. A hora que eu chego na esquina, eu já trombo com o bico dela, pastor. Ora, meu filho. Pastor, eu vim para ouvir e crer. Ora, meu irmão. Nossa, não aguento vocês não, vou sair. Ora. Para onde você for, vai orar. Abrace Jesus até que você fique com o cheiro dele. Fique perto dele, de maneira que espontaneamente a sua maneira de olhar muda, sua maneira de ouvir, de falar, de fazer, seu semblante. Os fariseus encontraram com os apóstolos depois de os prenderem e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está escrito em Atos. Reconheceram que eles haviam estado. Quem vê você tem que reconhecer: ele esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus. Dá um grito de vitória, meu irmão. Pastor, essa palavra está diferente. E eu nunca tinha pensado assim como você está falando. Pois é. Acho que nem eu. Mas foi um recado do Pai para você.
toda a sua maneira de ser, manifeste a presença de Deus. E isso só é fruto se você estiver perto do Senhor. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Espera aí. Não quero que ninguém vá embora assim, Não. A hora que você alcançar o que eu estou falando, você não faz esforço. A presença dele em você faz a obra. Você muda o semblante sem esforço. Amém? Graça e paz.